Bom, na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre fluxos migratórios do estado do Mato Grosso do Sul. Para a gente compreender e identificar quais são esses grupos que ocupam o estado sul-mato-grossense e os transformam continuamente, a gente tem que entender o que aconteceu no decorrer do tempo no entorno do estado e dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Então, no primeiro momento, a gente tem a colonização do Brasil. E essa colonização pôde permitir que os europeus, portugueses, espanhóis, italianos, holandeses, ingleses, que, claro que mais forte os espanhóis e os portugueses, que esses grupos chegassem a fim de dominar a terra que não era desbravada ainda e se enriquecerem, ou seja, invadir o Brasil e roubar a gente, no português mais claro. E aí é importante a gente entender o Tratado de Tordesilhas, porque os portugueses chegaram pelo Oceano Atlântico, os espanhóis chegaram acima da América Latina. Então, eles tiveram que fazer a seguinte divisão. O oeste pertencia à Espanha e o leste pertencia a Portugal, né? Como aqui no mapa. Aqui. E aí a gente pode ver que a gente tem uma grande primeira influência dos espanhóis em terras brasileiras. E posteriormente a gente vai ter também, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem influência da Espanha e posteriormente a gente vai ter também dos portugueses. Outro grupo de imigrante forte que chega no Brasil são os italianos. Mas o que acontece? Os italianos, eles ocupam primeiramente o São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul. Então, e boa parte da região sul, né? Sudeste e região sul. E aí, por falta de oportunidade nesses dois estados, eles acabam indo para o Mato Grosso do Sul, né? Para procurar terras que eles possam também ocupar e ter uma condição financeira boa, né? Que na época, 1929, começo do século XX, a terra tinha grande importância, né? Para quem queria ser rico. Era o grande meio aí de ter uma condição boa, né, financeira, e até hoje, né? Bom, a gente tem a divisão do estado, é importante a gente falar, porque esses grupos migratórios ditos anteriormente e outros também que eu vou falar, eles chegam com um estado que era um único estado, Mato Grosso. Em 1977, em 11 de outubro, é assinado um acordo do qual divide o estado. Por que é dividido o estado? Porque é um estado com um território muito grande, do qual dificulta a administração desse estado. E o Mato Grosso do Sul se diferenciava bastante com a sua biodiversidade. Então, essa seria também uma outra justificativa. Enquanto a biodiversidade do Mato Grosso do Sul se estende ao Pantanal, a do Mato Grosso se estendia à floresta amazônica. E aí, em 1909, a gente identifica outro grupo de imigrantes, os imigrantes japoneses. O que acontece? O Brasil, com o final da escravatura, ele passa a tomar medidas higienistas, das quais eles queriam eliminar queriam tirar os negros daqui, né? Porque para eles a visão da pessoa branca era mais limpa, entre aspas,
o que é totalmente errado e absurdo. E aí o Brasil passa a fazer contratos de amizade com outros países, dos quais eles poderiam deixar o país em livre acesso para conseguir mão de obra e mão de obra branca, né? Que é o caso do japonês. Só que o do japonês, ele se difere do branco europeu. Ele é denominado como amarelo, ou seja, ele não é nem branco e nem negro. Ele é denominado como amarelo, né? E aí existem N discussões por conta disso. E aí os japoneses chegam para trabalhar nas fazendas cafeeiras e eles percebem que eles estão sendo uma mão de obra barata, da qual não vão dar auxílio suficiente para eles conseguirem voltar para o Japão. Porque qual que era a ideia dos japoneses? Era chegar no Brasil, se enriquecer e voltar para o Japão. Mas isso de fato não acontece. E aí, logo em seguida, em 1912, eles recebem a notícia que o Mato Grosso o Mato Grosso do Sul estariam criando a Ferrovia Noroeste, do qual precisaria de mão de obra também. E aí eles enxergam como uma oportunidade de fazer mais dinheiro. Aí eu vou para o mapa aqui só para mostrar para vocês. Então eles estão a oeste de São Paulo. Eles vêm para cá porque eles não conheciam, né, aqui ó, as terras. Seria mais fácil eles virem por dentro, mas na época eles não conheciam nada. Então eles voltam para o Porto de Santos, que é mais ou menos aqui. Aqui é o Oceano Atlântico. Eles vêm pelo Oceano Atlântico, chegam no Rio da Prata, sobem o Rio Paraguai e chegam em Porto Esperança, que é em Corumbá. E aí o que acontece? Eles trabalham na Ferrovia Noroeste e também é um trabalho que também não dá o suficiente para que eles possam voltar em uma condição boa de vida. E eles passam a desbravar também terras no estado do Mato Grosso do Sul com o fim de desenvolver agricultura, né? Porque na época os japoneses eles tinham essa habilidade, né? E tem documentos que falam que a agricultura do Mato Grosso do Sul ela ganha um maior desenvolvimento com esses saberes dos japoneses. E é importante a gente ver a diferença que tem, né, dos fluxos migratórios. Os espanhóis e os portugueses chegam para dominar, né, a terra, roubar um pouquinho da gente. Aí os japoneses eles chegam como chegam para substituir a mão de obra escrava, né? Uma alternativa para tentar higienizar o país. E eles chegam principalmente para se produzirem socialmente, né? Por meio do trabalho. O trabalho começa a ser tipo um motivo forte da movimentação dessas pessoas. E aí a gente tem um outro tipo de imigração que é a questão do refugiado, né? O Oriente Médio começa a eclodir conflitos, né? Conflitos seja religiosos, seja guerras civis. E aí os sírios, libaneses, turcos e armênios eles passam a chegar aqui no estado do Mato Grosso do Sul também, no Brasil e tudo mais. Aí a gente tem uma outra grande relação, né, com o Paraguai e com a Bolívia. Por que a gente tem essa grande relação? Porque a gente faz fronteira com esses dois países e essa movimentação é uma movimentação diária, né? Uma imigração pendular. Tem bastante boliviano que chegam no Mato Grosso do Sul para trabalhar. Eles vêm vender seus artesanatos, suas mercadorias, tanto os bolivianos como os paraguaios. E o que acontece? Bastante bolivianos passam durante um tempo no Mato Grosso do Sul e vão para São Paulo também, né, que é uma porta de entrada
para os demais estados. E aí a gente vai ver que esses dois países deixaram grandes influências na cultura sul-mato-grossense, né? Pensando que desde 1500 esses povos já estavam ocupando espaços do Mato Grosso do Sul. Bom, e aí a gente tem que falar do que a gente construiu até hoje, a nossa cultura, né, os nossos valores. E eles sofrem influências no decorrer do tempo com os povos que dominaram os espaços brasileiros, e o que resultou nessa integração, né, por meio da culinária, por meio da língua e entre outros aspectos. Bom, a gente tem esse prato aqui, pique el lamacho, alguma coisa assim, que ele é da Bolívia, né? É um prato típico da Bolívia que você consegue encontrar em Corumbá também. A gente tem a chipa paraguaia, ó. A gente tem a sopa paraguaia, a gente tem a chipa, que são duas comidas que tá diariamente no prato sul-mato-grossense, mas que são de origem do Paraguai. E a gente tem também o sobá, né, que tem essa obra de arte lá na Feira Central de Campo Grande. Lembrando que a terceira maior colônia de japoneses no Brasil é em Campo Grande. E aí o sobá é um grande objeto para a gente estudar e ver que essa integração da cultura japonesa acontece no estado sul-mato-grossense, né? Porque o japonês, ele cria um prato aqui, ele cria um prato japonês dentro do território brasileiro, ou seja, ele tenta pegar características de ambos os países para conseguir criar um prato que seja adepto a todos e a todas aí. Bom, é isso, galera. Eu espero que essa aula tenha sido bacana e que vocês consigam estar respondendo aí as perguntas que eu enviei para vocês. Até a próxima aula.